Aí, estamos gravando. Aula da monitoria do dia 9/7, sexta-feira. Vamos dar início a ela, então. Vou estar apresentando aqui minha tela inteira. Me confirmem se vocês estão vendo. Estão vendo o texto aí? Sim. Sim? Ok. Sim. Então, como que é o modelo de fichamento que o professor quer que vocês façam? Basicamente, pelo que eu conversei com ele, são basicamente você ler o texto, né, de forma corrida, de acordo com o que está sendo solicitado, né, dependendo do fichamento. Basicamente, vamos supor, você está fazendo uma leitura e durante a leitura alguma parte do texto em específico te chamou a atenção, que fez você relembrar da aula. Então, o que que você faz? Basicamente, você pode. Esse é um dos tipos de fichamento que dá para fazer, né? Tem também o corrido, né? Que você basicamente faz uma apreciação dos principais pontos que você achou no texto. Então, deixar anotado aqui só para vocês depois lembrarem. Um dos tipos, né? Pera aí. Aqui, ó, principais pontos. E tem também esse outro modo que é através de partes importantes que se relacionem com a aula, né? Isso é e tem esses dois tipos para se fazer no fichamento. Esses dois tipos aqui o professor vai aceitar. E vai ser no caso um resumão, né? Uma coisa mais um texto corrido. E essa parte aqui também ele aceita, que é basicamente você pegar partes importantes do texto e relacionar com a aula. Vamos supor, aqui no Paul Claval, ele vai fazer uma apreciação do decorrer do avanço da história do pensamento, né? Basicamente dos acontecimentos que ele achou mais importante para se trazer dentro de uma linha cronológica. O que a gente tem que sempre guardar na nossa mente é que na história do pensamento geográfico a gente está estudando uma linha do tempo, né? A história da geografia, né? Onde que começa, os principais acontecimentos e como que deu a sua evolução. Então a gente tem que sempre ter essa bem organizada na nossa mente, onde que começou, o que que aconteceu e onde terminou, sabe? Ter uma linha cronológica dos acontecimentos. E aqui no Pouclaval, por exemplo, né, como um dos textos de exemplo, a gente vai ter essa noção panorâmica. Então vamos supor, se em algum momento aqui do texto do Pouclaval a gente achar ele comentando um pouco do conceito, por exemplo, falando dos gregos, de como que se deu o início do pensar geográfico, né, que é aquela questão da descrição de lugares. A gente pode vir aqui, pegar essa parte do Pouco Laval, colocar no fichamento, né, e comentar. Entendido? Vocês conseguiram ter uma ideia? No fichamento também cita a página, em cada parte que for citado, página e. Sim, Acho que só a página, né? eu vou citar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Documento de texto. Só para dar de exemplo aqui. Vamos supor. O modelo básico aqui, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui Arial, né? Tamanho 12, espaçamento e justificar. Aqui vocês podem colocar basicamente o nome do texto, né? O nome do fichamento, que no caso vai estar mais ou menos aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem um quadradinho que vocês podem se situar para poder citar o texto do Pouco Laval. Mas seria mais ou menos assim, ó. O fichamento ele entra na norma da BNT? Sim, sim. Creio eu que o Francisco não vai exigir assim como algo obrigatório. Ele vai dar mais ênfase à apreciação das suas ideias no fichamento. Não vai ter aquela exigência tão forte assim na BNT, assim. Não vai ser uma exigência tão, sabe, primordial assim. Mas pelo menos o básico assim é Mas bom é ter, né? bacana corrigir É, ele, né? mas pelo menos o básico é bom ter. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O ideal é encontrar a citação de forma correta, né, dentro do quadradinho aqui. Só para ficar algo mais corrido, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Claval, ponto P, aí a gente vai colocar o nome do livro dele, né? História da Geografia. O que é isso? Isso aqui basicamente é a questão do título, né? Para se remeter a qual texto que a gente está falando. Aqui, ó, História da Geografia.
História da geografia. E o nome do livro fica em negrito. No caso, isso aqui é a BNT, no caso, né? A gente pega a data da publicação do texto. Se eu não me engano, esse daqui é de 2006. Beleza. Você coloca aqui 2006 e vai colocando tudo nas normas aqui. Se eu não me engano, no próprio site do UFMT, aí já entra uma questão dos macetes que eu tenho, né? Para caso a gente não saiba exatamente como que cita o livro, como que é a citação completa dele, a gente vê aqui no site do UFMT, né? É esse aqui, ó, do Pergaminum, né? biblioteca.fmt.br. Pergamum, né? Que é o site do acesso da biblioteca. História da Geografia, né? Que é o nome do livro do Poucaval. Ó, vamos aqui. Deixa eu ver. Bom, apareceram muitos resultados. Então a gente faz assim. Vamos ver. A gente caça agora o livro. Por exemplo, eu achei esse aqui, ó. Claval, História da Geografia. Clica aqui no livro e a gente vai em referência. Aqui está a referência completa, ó. Inclusive com ISBN, né? Então é a referência original do texto. Aí você pode copiar ela aqui e colar logo no cabeçalho aqui do fichamento. Lógico, em cima você podem colocar, né? Aquela básica, Universidade Federal de Mato Grosso. Isso aqui, no caso, é algo bem básico. Como eu vou deixar gravado, aí eu vou fazer só uma vez para depois não precisar repetir, certo? É mais por isso que eu estou Certo. fazendo esse passo a passo, tá? Aqui, ó, Instituto de Geografia, História e Documentação. Peraí que meu teclado está com problemas. Mas enfim. Aí que departamento. Então estou fazendo isso aqui para ser algo bem básico, assim, para que todo mundo consiga acompanhar, assim, né? Fazendo algo bem mais tranquilo. Aqui, ó, departamento de Geografia. Tá. A gente coloca aqui, né? Docente. Aí você coloca o nome do professor, no caso. Junior. Como meu aplicativo está com um problema aqui na digitação, depois eu vou fazer um bonitinho e vou mandar no e-mail, mandar lá no grupo da sala lá, sem esses erros aqui. Né? Exemplo, aí, Beleza. vamos supor que fosse eu, né, que fosse falando. Então, Leandro Salles Teixeira. Então, isso aqui é um modelinho básico, né? Você coloca aqui um cabeçalho, coloca aqui embaixo a obra, né, que você vai estar relatando com um negrito aqui no nome da obra, né? Então, Claval, História da Geografia. Aqui o número de páginas. Aqui é o ano. Belezinha. Aí aqui você já pode começar a fazer nos dois modelos, de forma descritiva, né? Fazendo um texto corrido, né? Seguindo essa linha aqui, né? Texto corrido. Ou pegando citações, né? Como que é esse de citações? Vamos supor... E esse fichamento, ele tem número de página ou no máximo uma página, duas? Eu acho que eu não tenho muito limite, não. É mais, tipo assim, o que o Francisco ele quer acompanhar é como que vocês fazem a interligação das aulas, do conteúdo que você está aprendendo, com o que você está lendo. Ele quer ver como que você está Parece, fazendo essas relações. Entendeu? Então, parece que é uma folha só, hein? não, verdade, né? Ele diminuiu, né, para uma folha, porque é muitas pessoas da turma, verdade. Sim, sim, bem lembrado, bem lembrado. É uma folha só. Então, vamos ficar só nesse caminho aqui, para ser uma coisa bem enxuta mesmo. Algo bem Esse é para ser mais. entregue dia 13, João? Eu acho que eu estou enganada, 13 de setembro? Tudo? Tudo é 13 de setembro. Eu tenho aqui É dia 13 é um. dia 13 do 9 pode entregar todos. Só que eu recomendo ir entregando, né, parcialmente, para não deixar tudo pro final, porque senão fica muita coisa, né? Acho que é 13 do 9. Deixa eu ver se eu tenho aqui marcado. Aqui, ó. Isso mesmo, 13 do 9. Aqui, ó, 13 do 9, tá aqui marcado. Aqui, ó. 13 do 9, entregar os fichamentos. Só que uma coisa que pode imbricar é porque vai estar dentro da data, ó, da avaliação 2 de HPG, que ele vai ter mandado para vocês. Então, ficar para fazer uma avaliação junto com os fichamentos pode ser muita coisa. O ideal é que vocês vão cadenciando eles, né? Vou enviando aos poucos, para depois não ficar junto com as avaliações, não ficar muita coisa pro final.
É o que eu recomendo. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui para o fichamento. Ok. Então, o modelo discorrido é basicamente seguindo num resumo barra uma resenha, uma coisa que você consiga ler, né? Um dos tipos, né? Que você consiga ler e lembrar do que você leu, né? Ou seja, uma coisa que sirva como se fosse uma anotação, uma coisa que englobe as principais ideias que você viu no texto. Esse daí é um dos métodos, né? O outro é basicamente relacionando com partes do texto. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós vamos pegar a página 18. Vou pegar aqui. Vou pegar essa parte aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. A passagem das formas orais, formas escritas do saber geográfico, está muitas vezes ligadas aos conflitos, né? Vamos supor. Vamos lá. Vou pegar essa parte aqui, ó. Formas. Tô fazendo algo bem, sabe, pessoal, bem básico mesmo para todo mundo conseguir acompanhar, tá? Fazendo algo bem mais detalhado possível. E como também só é a primeira aula, né? Aí futuramente a gente não vai precisar repetir esses passos, né? Vai ficar algo mais automatizado. Conflitos, né? Vou parar aqui. Então, vamos chegar aqui. Como que funciona, né? A questão das aspas. Basicamente tem que ser no máximo, a citação tem que ser no máximo 3 linhas, né? Isso aqui é a questão agora ABNT. Tem que ser 3 linhas no máximo, né? Para você deixar aspas desse modo. Se for mais que 3 linhas, tem que ser em caixa alta. Aí é um pouco mais complicado, né, de fazer. Eu vou tentar não adentrar nisso agora, para que vocês também fiquem um diálogo melhor com o texto, né? Para não pegar uma citação muito grande, para vocês terem que falar muita coisa, né? O ideal é que sejam pequenos cortes relacionando com as aulas. Por exemplo, ok, vamos pegar essa citação, vamos relacionar aqui, né? Como a gente já falou qual é o texto, a gente pode simplesmente colocar a página aqui, né? Coloca a página aqui, no caso é a página 18. Aí temos uma citação, certo? Mesmo que seja não seguindo todas as normas da EBNT, mas pelo menos as principais a gente está seguindo, né? O básico para o professor ler, conseguir bater o olho e saber de onde que você está tirando isso. Belezinha? Beleza. Aí aqui tem a citação e aqui pode vir o seu comentário. Por exemplo, ó, a passagem das formas orais e as formas escritas do saber geográfico muitas vezes estão ligadas a conflitos. Que isso se relaciona? Que muitas vezes a geografia ela vai estar sendo evoluída, né? Ela vai estar sendo, como é que eu posso dizer, formada através de alguns conflitos. Por exemplo, o mais clássico, né? O que vai ficar na memória de vocês ao longo de todo o curso. O conflito entre Hatzel e Lablache, por exemplo, que são autores que vocês vão conhecer mais para frente. Então não vou nem adentrar muito nas teorias dele, mas basicamente são duas pessoas que têm visões diferentes da geografia e através do conflito deles se formou um avanço no pensar geográfico. Então a geografia ela meio que transparece desses conflitos. Né? Através desses conflitos ela consegue encontrar um meio termo e ter uma certa dinâmica, certo? É, Então a gente pode fazer um comentário do tipo. ah, Pode falar assim, ó, hum, os embates de teorias geográficas ajudaram no processo de desenvolvimento do uhum, pensamento. isso, exato. Ó, os embates de ideias, né? Os embates de ideias Uhum. geográficas. Isso aqui a gente está fazendo só a caráter de exemplo, tá? Vocês podem usar suas Sim. próprias palavras, suas próprias citações. Isso aqui é só para exemplificar o modelo. Os embates de ideias geográficas. Você pode repetir? Ajudaram Uhum, no desenvolvimento do uhum, pensamento, uhum. do conhecimento geográfico, da ciência geográfica. Uhum, sim, sim, perfeito. Ó, os embates das ideias geográficas ajudaram no desenvolvimento do pensamento geográfico. Ou seja, que isso quer dizer, né? Que através dos conflitos, a geografia forma uma síntese, né? Tipo
tipo assim, isso aqui é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, né? O professor vai explicar melhor sobre a aula, né? Questão de síntese das ideias. Mas o que a gente pode dizer? Que é basicamente assim, é aquele clássico que eu não vou lembrar agora com exatidão o nome da corrente filosófica dialética, lembrei. É o básico da dialética, né? Temos uma tese e uma antítese. Ou seja, a gente tem um conhecimento e a gente tem algo que vai contra aquele conhecimento, certo? E eles se embatem e tem uma síntese. É basicamente a geografia, ela segue um princípio dialético na sua estrutura, né? Sempre vai ter um ponto de vista, vão ter pessoas que vão discordar desse ponto de vista e aí vai surgir novas estruturas para a geografia. Vão surgir novas ideias, vão abrir novos horizontes. Isso pode ser colocado também escrito aí, né? Pode, com certeza, sim. Legal. Sim. A questão é só para vocês entenderem o exemplo. Aí, beleza, você finalizou aqui uma citação, aí que vem outra, né? Abre outra citação, fecha, coloca a página e assim vai. Entendeu? Você vai fazendo. No máximo uma página, então não vai ser muitas coisas. Então, façam boas escolhas, né? Leia o texto completo e veja o que você consegue relacionar com a aula, o que você consegue relacionar com o que foi dito na aula, né? Com os slides, né? Vocês podem consultar os slides também para dar uma olhada. Você vê que ele está falando alguma coisa de Grécia, assim, você fala, pô, já vi alguma coisa por aqui, né? Tipo, então eu vou dar uma revisada. Então, tipo assim, é sempre ser uma coisa que vocês tenham sempre buscando relacionar com a aula. Isso que é a essência do fichamento. Tem que estar relacionado com algo que vocês viram na aula para fazer aquela relação, né? Para o professor conseguir avaliar como que vocês estão absorvendo o conteúdo e se esse conteúdo está ajudando vocês a entender as obras, entender os escritos, entender os livros geográficos que vão tratar da história do pensamento geográfico, certo? Vocês conseguiram compreender? Facinho, tranquilo? João, Beatriz? Tranquilo, Tranquilo? até agora. Vamos ver fazendo. Uhum. Legal, dá pra peguei essa, saquei o negócio. Beleza, então. É basicamente isso. É seguindo essa ordem. Outra questão que vocês trouxeram, que é a questão das questões que ficam no final, né? Aqui dos slides. Essas aqui, né? Deixa eu deixar preparado aqui. Tá. São essas aqui. Tá. Tem alguma dessas questões em específico, dessas 3 aulas que a gente já teve, que vocês tiveram uma dúvida muito cabulosa, ou a gente pode fazer uma apreciação sobre todas elas? Tem alguma específica que vocês ficaram com mais dúvida pra gente depositar mais tempo nela? Ó, dessas aí, esse é o terceiro, né? Essa é a aula 3. Sim, aula 3. A aula 3 eu não fiz ainda. Aí. Qual a importância da reforma protestante para o desenvolvimento da ciência moderna? E aí tem na aula, acho que na aula 1 também, que é quais foram as contribuições de Aristóteles para o desenvolvimento do pensamento geográfico. O que mais, Beatriz? Que você acha que a gente vai pegar? Mais dúvidas que vocês não conseguiram responder pra gente depositar mais tempo nelas? Eu vou pegar um caderno meu que eu tenho anotado, só um minuto. Uhum, Vai lá, tranquilo. vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu já vou falando das dúvidas aqui do João. Aqui. Então, João, vamos começar aqui do princípio, né? Vamos começar pela 1. Contribuições do Aristóteles para o desenvolvimento do pensamento geográfico. Vamos voltar aqui no texto, né, para a gente conseguir mostrar como é que você pode começar a entender os slides para conseguir encontrar a resposta, né? Sim. Aristóteles. Ó, o que ele vai, ele sempre, nos slides, eles sempre vão ter uma ordem cronológica, né? Sempre vai estar reforçando isso. Então, desde o 1 até o último slide, eles vão estar contando uma história. E é uma história que vai passando gradativamente. Então, para você estar entendendo aqui o Aristóteles, você vai ter que entender quem veio antes, certo? Porém, a gente pode, para a gente não se adentrar tanto, né? A gente pode simplesmente pegar os pontos mais interessantes aqui
e eu vou tentar fazer um jogo com o que já veio antes, né? Ó, como está dito aqui, Aristóteles foi discípulo de Platão, ou seja, muitas das ideias que ele tem, ele se baseou em Platão para ele construir, certo? Porque ele aprendeu com Platão, né? É isso que essa parte quer nos relacionar. E Aristóteles foi responsável por discutir diversos temas geográficos e sem necessariamente estabelecer conexões entre eles. O que isso quer dizer? Que ele falou de aspectos, né, que a gente entende como geográficos, né, áreas, lugares, o clima, algumas relações que a gente sabe que são geográficas, porém ele ainda estava incipiente essa alma da geografia, que é a capacidade de fazer relação entre as coisas, né? Então, por isso que tem esse destaque aqui. Ó, ele discutiu a concepção de lugar. Aqui já responde parte da pergunta, né? Qual foi a contribuição para a geografia, né? Dentro da parte da física, discutir a concepção de lugar, né? A ideia do que é lugar, que no caso é um conceito da geografia, né? É uma categoria de análise da geografia hoje, né? Ó, para Aristóteles, sua composição material teria lugar determinado na natureza, tá? Questão de destinação, né? Tá. Ó, em sua obra política discutiu a relação homem-natureza. Então, indo nesses dois slides, a gente já consegue encontrar quais foram as contribuições dele. Para a criação da concepção da categoria de análise da geografia, né? Lugar, lógico. Aqui a categoria de análise de geografia ainda não existia. Era só uma ideia, né? Era uma coisa que era discutida, mas ainda não tinha o caráter geográfico, porque a geografia ainda não tinha sua concepção inteira ainda. Ela não era isso que a gente estuda hoje, né? Tava algo bem incipiente. Mas a gente consegue fazer algumas ligações durante as leituras das obras, né, do passado e falar, pô, isso aqui tem muito a ver com o conceito que a gente tem hoje de lugar. Entendeu? Então, por mais que ele tenha tido essa concepção de lugar, não é o mesmo conceito de lugar que a gente tem hoje para geografia. Tá conseguindo mais ou menos entender, João? Sim. Então, mas a gente pode colocar isso aqui parte da resposta. Ele discutiu a concepção do lugar, né? Ele ajudou a estruturar a ideia do que viria a ser, né? Mesmo que de forma incipiente, a categoria de análise da geografia do lugar, né, dentro da física. Aí você pode descrever, né, como que ele analisa, né, que ele acredita que cada corpo dentro do universo tem uma destinação, né, que no caso é dentro dos quatro elementos. Você pode descrever melhor. E a contribuição política que ele fez, né, a relação homem-natureza, que no caso vai ser o caráter social que a geografia tem, né, que é discutir como que o homem dentro do ambiente se vai se relacionar, né, com o que tem ao redor dele, né, seja com ele mesmo, né, como com os animais, com a natureza, enfim, relação homem-natureza. E aqui ele basicamente vai descrever, né? Você pode dar uma lida e mais ou menos tentar entender qual que é o viés. Mas como a gente entende que a linha dos pensamentos dele segue uma ordem, a gente entende que vai ter um viés determinista. Da mesma forma que aqui na física para ele também é determinista, né? É aquela coisa, ele quer passar a ideia, né, o Aristóteles, que as coisas têm um lugar determinado da natureza. Não existe caos. Tudo tem um lugar para estar. Tudo tem um lugar a qual pertence. Então, ele vai ser bastante determinista nesse sentido, né? Ou seja, tudo tem seu A lugar. palavra-chave aí. Opa, desculpa, pode falar. Sim, é isso mesmo. A palavra-chave é determinismo. Ou seja, né, determinismo, aí alongando um pouco mais a resposta, tudo que tem sua composição material teria seu lugar determinado na natureza. Isso aqui é a chave para entender Aristóteles. Beleza, muito bom. Ó, através de um viés determinista. Aí você pode ler, né, com mais calma, mas vai ser dentro dessas principais áreas aqui, você já vai achar duas grandes contribuições que ele fez para a geografia. Aqui, ó, outra Bacana. contribuição para meteorologia. Aqui ele discutiu na relação homem-natureza através de um viés determinista. Basicamente ele dividiu em zonas, né? A zona temperada, é... frigid, não sei, não me desculpa, o inglês não é muito forte, mas enfim,
Aqui ele dividiu em zonas, né? Que a gente conhece, né? Zona equatorial, zona temperada. Não exatamente com esses nomes, mas ele fez uma divisão. Ele sabia que o clima mudava dependendo da sua posição geográfica no mundo, certo? Então, isso aqui é uma grande contribuição que ele fez também para a meteorologia. Então, já temos 3 contribuições dele para a área da geografia física, né? Falando da composição dos materiais e que eles teriam um lugar determinado na natureza, né? De acordo com a sua composição, fogo, ar, água ou terra. Uma contribuição para a política, né? Para a geografia política, relação homem-natureza. Lembrando que todas elas, viés determinista, né? Para ele, não existe coisas perdidas no mundo, tudo tem seu lugar ao qual pertence e deve estar. Isso aqui, meteorologia, né? Ele fez também uma contribuição para a meteorologia, que aqui entraria na geografia a gente chamaria de climatologia, né? Basicamente a divisão em zonas temporadas, ou seja, mais uma contribuição, né? Divisão em zonas do mundo. Basicamente são essas 3 grandes contribuições que a gente tem de Aristóteles para a geografia. Então, repetindo, né? Só para fixar. Física, na área da física, da política e da meteorologia, que são áreas que são afins da geografia, né? Então, consegui responder sua pergunta sobre Aristóteles, João? 10, cara. Isso aí, bacana. Beleza. Beatriz, você já pegou as dúvidas suas já que você tem sobre as aulas? Então, minha resposta foi essa mesma que você acabou de falar. Já tinha feito, na verdade, elas. Na verdade, já fiz tudo, só não fiz essa 3, a última. Porque, na verdade, também as respostas estão todas no slide, Sim. né? Só dá uma lidinha que interpretar bem. Que Ah, é isso que o professor quer dizer. sim. É sempre ter aquela coisa em mente, né? A gente está estudando uma história. Ou seja, tem uma ordem para as coisas acontecerem. É meio que um acontecimento vai puxando o outro, como se fosse uma corda. Sim, e as perguntas que ele está passando no final dos slides, uma pergunta acaba respondendo uma outra resposta, que seria as sequências, né? Isso. Eu achei que peguei meu caderno só para ver se tinha alguma que eu não tinha feito, mas eu fiz todas, eu acabei fazendo todas. Uhum, Mas essa última avaliação eu não parei ainda para estar fazendo, que foi da última aula. uhum. Ah, mas pode ficar tranquila. Se tiver dúvidas também pode chamar no grupo, pode mandar no WhatsApp, pode. Eu tô aqui para retirar as dúvidas de vocês mesmos. Eu estava mais com dúvida mesmo sobre o fichamento, como que ele queria mesmo que seja feito, né? Aí você já deu mais noção, mais ou menos, como que é para ser feito. Pelo menos o norte, né? É basicamente aí durante a leitura você vai lembrando assim. Uma coisa que eu recomendo é ler os slides assim, mesmo que superficialmente assim, antes de ver os fichamentos, que fica mais fácil para você caçar links, né? Que você vai lembrar, pô, eu vi isso aqui em tal slide, relaciona com isso aqui, pá, já coloca no fichamento, né? Então, dá para fazer essas relações. Por exemplo, você vê falando, você lembra do slide, ele falou dos gregos. Ah, tem tal slide que fala disso da reforma protestante. Então, tipo assim, você vai criando as relações, você vai fazendo as amarrações. O importante é você sempre estar por dentro do que está sendo dito nas aulas, para você ler o fichamento e conseguir fazer as relações. Então, tem que ser uma coisa trabalhando em conjunto. Mas beleza, então. João, só uma pergunta. Isso que ele está falando é mais ou menos o que a professora de geografia agrária está querendo fazer também no trabalho dela? É parecido, sim. Uhum. Só que é essa relação da aula com o conteúdo que ela possui para fazer atividade, né? Eu tô tendo uma noção mais ou menos que como se fosse isso mesmo. Mas aí seria do livro com os slides do professor do HPG. Isso, isso. A aula tá sendo. A aula não, a monitoria tá sendo gravada? Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Vamos lá, mais uma questão que o João trouxe pra gente aqui, que é quais foram as contribuições de Aristóteles para o desenvolvimento. Tá, isso aqui já foi, beleza.
Qual a importância da reforma protestante para o desenvolvimento da ciência moderna? Você falou que é do slide 3, né, João? Tá. Reforma protestante para o desenvolvimento da ciência moderna. Vamos lá. Mais uma vez, vamos tentar aqui sempre buscar nos slides, né, para de forma didática mostrar para vocês como que vocês podem encontrar as respostas aqui, né? Vamos lá encontrar a parte da reforma protestante. Galileu, né, aqui, ó, já fez uma relação, né, com o slide anterior, ó. Galileu, Aristóteles. Sempre vai ter esses ganchos assim nos slides. Por isso que é sempre bom ficar atento. Vamos ver. Relação, movimento das coisas, ok, Galileu. Reforma protestante. Coloca Copérnico. Isso que foi depois da reforma. Aqui, reforma protestante e a ciência moderna. Achamos aqui, página 10. Coloca a pergunta. Qual a importância da reforma protestante para o desenvolvimento da ciência moderna? Beleza. Ok. Então, vamos tentar primeiro entender o que são duas coisas, né? Ele tá falando de ciência moderna, né? As palavras-chave, ciência moderna e reforma protestante. Essas são as duas coisas que se relacionam. Vamos lá. O que seria, né? O que viria a ser a reforma protestante? Essa é da última aula? Da última aula. Ah, tá. Vai receber spoiler. Mas então. Então, vamos lá. O que a gente entende como reforma protestante? Basicamente, a gente entende que é um grande marco, né, na história, porque o que vinha acontecendo antes, né? Vamos sempre fazer aquela relação do que vinha antes. Antes, a gente estava passando por um período que a igreja estava meio que no domínio, né, da questão do conhecimento. O conhecimento advinha de fruto da igreja, certo? A gente entende que tudo que a gente tinha de ciência, tudo que a gente tinha de conhecimento vinha da igreja. Porém, chega em um determinado momento que a, vão tendo inquietações, né? Vão tendo pessoas que vão discordando do que a igreja está apresentando para elas, né? Por exemplo, uma dessas pessoas que questionou a, o que estava sendo apresentado pela igreja, o que estava sendo ensinado pela igreja, Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele não, por mais que a gente entenda que ele ainda vai concordar um pouco com a igreja, né, ele ainda vai achar dentro da escrita dele uma forma de concordar com a igreja, a gente percebe que vagarosamente ele vai trazendo a ciência para algo mais empírico. Como assim? Algo mais do observar a natureza. Não é basicamente aceitar a obra de Deus por ela mesma, é buscar tentar entendê-la, né? Esse é o primeiro passo que o Tomás de Aquino faz, né? É o primeira quebra, né? A primeira rachadura, né? Igual o professor coloca aqui. Tá. Então a gente entende que a Reforma Protestante foi um momento de ruptura, né? A gente está saindo de um padrão, né? A gente lembra daquela que a gente estava falando agora, questão dos conflitos, né? A gente teve um conflito. Teve a posição da igreja sobre ciência e as pessoas que discordavam dessa posição da igreja, né? Lembrando da questão dialética da geografia. Tese e antítese. A gente tinha a tese, né, apresentada pela igreja, que da questão da natureza ter sido construída por Deus, né? Basicamente estou dizendo de uma forma bem didática. Tem uma complexidade maior, mas dizendo de uma forma didática era mais ou menos isso. E a gente tinha pessoas que iam estar querendo entender essa obra, né? Como que foi criado isso? Por exemplo, um exemplo clássico. Foi Deus que construiu a árvore. Beleza? Criou a árvore, né? Ok. Isso é a visão da igreja. Mas e a pessoa que se inquietar e querer entender, né? Tipo, beleza. A gente entende que essa árvore foi criada por Deus, mas como que foi o processo de criação? É aquela ânsia, aquela vontade de querer conhecer a obra de Deus, querer conhecer como que Deus fez, né? Qual que é a meia fórmula que Deus utilizou para construir aquela árvore? Vocês percebem como sutilmente tem uma mudança? A gente ainda entende, né, que tem dentro de Tomás de Aquino, a gente ainda entende que tem Deus no centro, né, das coisas. Porém a gente quer entender,
né, a obra dele. Não é uma avulsa total, igual digamos assim, no auge da ciência moderna, né? Que das grandes descobertas, onde que aqui pouco se vai ver falando de Deus. Basicamente vai ser a ciência como foco, né? Mas a gente já chega lá. Aqui ainda tinha Deus, né? Como o centro. Deus criou as coisas, portanto vamos entendê-las. E é basicamente isso que a Suma Teológica de Tomás de Aquino vai nos dizer, né? Lembrando que Tomás de Aquino foi um dos grandes contribuintes desse período, tanto para esse avanço, para esse passo inicial para acontecer a reforma protestante, como para o desenvolvimento da ciência moderna, que estava basicamente sendo anulada, né, pela igreja. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Beleza, então. Ok. Chegamos num ponto. Tomás de Aquino, ok, vamos entender a obra de Deus. Essa é a frase que a gente vai associar a Tomás de Aquino. Queremos conhecer a obra de Deus. A gente entende que foi ele que criou, conforme a igreja diz. Mas a gente quer entender como que foi feito. Ok. E isso basicamente é a suma teológica dele. É isso que ele vai propor. Ele vai mostrar como que nós podemos conhecer a obra de Deus, né? Quais são os caminhos? No caso vai ser através da teologia natural dele, que basicamente é o empirismo, né? Que a gente entende. Vamos ver. Aqui a questão da teologia revelada, né? Que é o que eu falei para vocês da igreja, né? Que a gente tem uma verdade que é nos revelada, né? A gente não meio que não constrói ela, ela nos é revelada. Então, tipo assim, a gente vai até a Bíblia e tem essa revelação, né? A gente faz o estudo do divino, né? Então, meio que o que ele se tinha antes era basicamente o que já estava posto, certo? Era algo que já tinha como base, que tinha como fruto, né, de onde que vinha essa revelação da Bíblia. Então, o que a gente tinha de conhecimento sobre a criação estava na Bíblia. Então, era uma teologia revelada, era algo que você não estudava, você não ia até campo, observava e construía o conhecimento, que é o princípio da teologia natural. Basicamente, o que era visto como conhecimento era dado até você, né? Era passado. Tipo, essa é a verdade, portanto, acredite nela, né? Isso é teologia revelada, né? Que eu entendo, né, da minha leitura. E essa revelação, basicamente, estaria relacionada ao quê? À vontade de Deus, né? Que diretamente para o homem. Ou seja, e por onde que essa revelação era feita? Pela Bíblia. Ok? Ok. Para que eu estou dizendo isso? Para a gente entender qual que foi o ponto que Tomás de Aquino fez a quebra. Basicamente, ele fez a quebra nessa teologia. Beleza, a gente entende que tem uma verdade sendo revelada para nós, por Deus, pela Bíblia. Porém, eu quero, com meus próprios olhos, experienciar essa criação e tentar entendê-la. Quero estar presente nessa criação. Quero acompanhar o crescimento e desenvolvimento da árvore. Tentar entender como que ela atrai os nutrientes para se desenvolver. Como que é a relação dela com a questão do solo. Ou seja, é essa mudança na teologia. Né? Que aqui a gente vai entender teologia não só como o estudo do divino, mas também como o estudo do divino dentro da natureza. Isso que é a base da teologia natural do Aquino, né? Que foi uma pessoa fundamental para a ciência moderna. Que é alguém que vocês, sim, devem citar nessa resposta. Com toda certeza. Porque ele foi o gatilho inicial. Então, a importância ela vai estar principalmente associada aos protagonistas desse período. E um deles é Tomás de Aquino, com a sua teologia natural. Aqui, como eu disse, né, estudo divino, partir da natureza, buscando compreender a natureza enquanto obra divina. Então, sempre aquela coisa, queremos entender a obra de Deus. Vamos passar. Aquino aponta para uma nova possibilidade de interpretação da teologia do meio natural. Para ele, a teologia buscaria compreender os elementos naturais como elementos da obra divina, ou seja, buscava estabelecer a conexão com o Criador, através dos elementos de sua criação, ou seja, através de diferentes maneiras de manifestação da natureza. Ou seja, a busca era por Deus através de sua criação.
Eles queriam alcançar, né? É como se fosse dizendo a grosso modo, é como se eles quisessem acompanhar a linha de raciocínio que Deus teve para construir aquela determinada obra, certo? Basicamente é isso que está dito aqui. Vamos continuar para a gente entender mais o que é essa reforma protestante e como que ela contribuiu para a ciência. Bom, tá, adentra o Renascimento, a ciência inicia um período de questionamentos, né? Que é o que eu já, né? Depois de ter esse grande passo que o Tomás de Aquino teve, foi um boom assim gigantesco. Por quê? Porque eles começaram a ver através das observações, lembrando que antes de Tomás de Aquino não existia essas observações de forma tão metodológica. A Suma Teológica também se enquadra como um método, né, de estudo da natureza. Então, depois que foi dado, Tomás de Aquino deu esse método, as pessoas, durante as suas observações, começaram a se questionar. Pô, talvez o que está escrito aqui, né, ou o que o padre diz na igreja, talvez, né, não seja toda a verdade sobre a natureza. Talvez não chove porque, sei lá, Deus quis. Talvez tenha um motivo meteorológico para acontecer essa chuva, certo? Então começou um período de questionamentos, né? Onde a verdade se associava a tudo que havia no campo do real, ou seja, saiu aqui. Isso aqui é um grande relapso, o Renascimento, né? É um grande boom. Lembrando que o Renascimento tem mais uma coisinha que eu vou falar para vocês também. Deixa eu terminar essa linha de raciocínio. Então a gente entende que a observação se torna o centro, não mais Deus, igual em Tomás de Aquino. Vocês percebem essa mudança? Primeiro era Deus no centro, questionamento, né? Questionamento não, é observação que gerou questionamentos e aí o que estava sendo observado, ou seja, a observação se tornou o centro. Meio que Deus saiu do centro e o que você enxergava no campo do real que se tornou o centro. A observação, a ciência, o empirismo, né? As observações do que você estava vendo com os seus olhos, né? É um grande passo, é uma grande mudança. E por que que isso, né, aconteceu durante um período que foi nomeado Renascimento? Porque quem fazia isso, lembrando, igual o professor falou na aula, renascimento significa que é algo que já nasceu, porém está voltando, está tendo uma renascença, ele está voltando. E o que está voltando aqui? O conhecimento dos gregos, que está sendo buscado. O que a igreja tinha de conhecimento sobre ciência? O que foi produzido pelos gregos. Era esse, e eles usavam esse conhecimento dos gregos basicamente com uma função teológica. Ou seja, a função do conhecimento que os gregos tinham era basicamente reafirmar o que estava escrito na Bíblia. Não era produzir ciência igual era na época que os gregos criaram aquilo, sabe? É como se fosse as ideias dos gregos dito por outras pessoas para reafirmar Deus, né? Para reafirmar o que estava na Bíblia, não para produzir ciência. Então, quando as pessoas começaram a perceber isso, né, ter contato com esses escritos gregos, começou a borbulhar, né, na cabeça das pessoas, começou a falar, pô, talvez então não seja necessariamente uma afirmação de Deus que os gregos queiram fazer, mas sim uma afirmação sobre a natureza, né? Então teve uma busca, né? Uma vontade de voltar àquela essência grega, né? A trazer a essência grega da observação e da facção da ciência através da observação, né? E tudo isso, pessoal, só estou contando esse passo a passo, essa história, para a gente entender onde que chegou a Reforma Protestante e em que contexto que ela estava. É muito importante para você compreender qualquer coisa dentro da história, o contexto. O contexto é o principal. Para qualquer acontecimento, fato histórico, qualquer conceito que a gente estiver estudando aqui, tudo a gente vai ter que estar entendendo a história e o contexto que ela estava. Então, tudo isso eu estou construindo para quê? Com qual objetivo? Para vocês entenderem o contexto que tudo se estava. Né? O que foi acontecendo até chegar na Reforma Protestante. Que é muito importante. Vamos lá. Então, a gente teve aqui, só para deixar anotado, né? Tomás de Aquino
com a Suma Teológica, né? Que é a teoria dele, né? No livro que ele escreveu. Com o objetivo de compreender a obra de Deus. Bom, Renascimento, né? Surge com a redescoberta dos ensinamentos gregos, greco-romanos no caso, né? Em conjunto dos questionamentos da observação propostas por Aquino, né? Então, o Aquino ele teve um pezinho aqui também no Renascimento, porque ele começou a falar para as pessoas olharem para o mundo, né? Mesmo que foi para olhar a obra de Deus, né, para admirar e contemplar e entender a obra de Deus, foi um primeiro passo, né? Então ele tem uma contribuição aqui. Vamos lá. Bom, aqui, ó, sob a perspectiva do homem, inicia um processo de aproximação da científica em relação à natureza, a transição da Idade Média para o período do Renascimento. Aqui, ó, que já responde já tem parte da resposta. Basicamente, como que a reforma protestante contribuiu para o avanço da ciência, né? Que é a pergunta aqui, né? Qual a importância da reforma protestante para o desenvolvimento da ciência? É basicamente isso aqui, ó. Foi graças à reforma protestante, né? Teve, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a gravação vai parar. Tá, não, é só uma notificação. Ok. Então, basicamente, a reforma protestante contribuiu para as pessoas olharem para a natureza, entendeu? Então, foi uma questão de mudar o foco. Antes, o foco das pessoas estava sendo em apenas ouvir o que o padre dizia na igreja, aceitar e pronto. Porém, com a reforma protestante, né, que iniciou-se com Aquino e teve o seu ápice no Renascimento, basicamente, ela mudou o foco das pessoas. Falou: olhem, observem o mundo, observem a obra de Deus, observem o que está ao redor de vocês, experienciem, certo? Então é aí que ele contribuiu. Foi através daí. Então é basicamente daqui que vocês vão começar a tirar a resposta. Ó. O homem inicia um processo de aproximação científica em relação à natureza. Então, contribuiu, né? Contribuiu para que o homem iniciasse um processo de aproximação em relação à ciência, né? Em relação à natureza. Ou seja, a mudança de foco foi muito importante, né? Essa foi uma das contribuições. Aqui, ó. Então, isso aqui é o que veio antes, né? A reforma protestante, lembrando, né? Ela veio com Lutero. Então, mas a gente entende que tiveram contribuições, o Renascimento e Tomás de Aquino. Creio eu, para deixar a resposta 100% completa, a gente pode analisar todos esses fatores, né? Porém, se vocês quiserem fazer uma resposta mais simples, é basicamente isso aqui, ó. Pode começar por aqui, certo? Vamos lá. Teólogo Martinho Lutero, opositor dos abusos eclesiásticos com a venda de indulgências, tá? Que ele vai criticar no caso o papado, né? Da questão, ele vai sempre relacionar com a questão do evangelho, né? Que tipo uma das críticas de Lutero, né? Se Jesus andava a pé, por que que tem alguém que a gente chama de papa, sendo que só temos um Deus, que está sendo carregado, né? Sendo que Jesus andava a pé. Então, né? Era uma das questões que o Lutero trazia, né? E aí, dando como exemplo, né? Considerado o contexto de busca pela compreensão da obra divina, podemos entender como livro sagrado da natureza. O protestantismo se aproxima mais do mundo material do que o catolicismo. Em outras palavras, o protestantismo permitirá um grande avanço técnico-científico na busca pela compreensão da obra divina. Ou seja, mais uma vez, uma reafirmação do que a gente já estava vendo em Aquino. Aqui que a gente entende. Aqui, ó.
aqui a gente entende que é a contribuição do protestantismo também, né? Agora completando a resposta. Aqui, ó. Essa parte aqui, né? Pode retirar. Aqui. Eu, pelo menos, né? Eu tenho essa metodologia para construir a resposta. Eu vou pegando, né, as partes do texto e vou tentando entendê-las. Tentando fazer uma ordem cronológica. Fazer um arranjo na minha cabeça e depois eu reescrevo elas de forma discursiva. Ó, o protestantismo permitiu um grande avanço técnico-científico na busca pela compreensão da obra divina. Ou seja, é uma reafirmação de quem? De Aquino. Porém, agora, além só da questão do empirismo, a gente vai ter uma metodologia técnica para fazer aquilo, né? Vai ter um método científico para analisar a natureza, né? Que vai estar sendo, mesmo que de forma incipiente, sendo construído. Deixa eu ver se tem mais coisa. Tá, predestinação. Tá. John Calvino, ok, tá. Uhum. Motivação, valorização do trabalho. Isso aqui não é muito importante, é mais isso aqui mesmo. Tá, então vamos lá. Vamos construir a resposta aqui, né? Então a gente teve que estudar um contexto, né? Pra gente entender, para poder construir a resposta. É um pouco complexo? É, mas vamos tentar facilitar aqui para quem estiver assistindo e para vocês que estão aqui presentes também. Ó. Qual a importância da reforma protestante para o desenvolvimento da ciência moderna? Basicamente, contribuiu para que o homem iniciasse um processo de aproximação científica em relação à natureza. Como, né? Com, com a mudança de foco, né? Com a mudança de foco da apreciação do que era dito pela igreja para sua observação empírica, né? Ok. Ou em vez de observação empírica, você pode colocar observação do mundo ao seu redor. Tá. Né? Então a gente já respondeu a pergunta, porém vamos deixar ela mais completa. Ó, o protestantismo aproxima-se mais do mundo material. Ou seja, a gente está trazendo, além do foco, a gente está trazendo a presença também do homem dentro da natureza. Então, é basicamente isso que vocês têm que deixar claro para poder entender essa resposta. Para vocês entenderem esse período e essa contribuição para a geografia moderna. A mudança de foco. Deus sai do centro e o que se torna o centro é o mundo. Certo? Vocês estão conseguindo entender? Essa mudança de foco, onde que o homem sai desse centro e a natureza se torna o centro. Estão conseguindo entender? Só um momento. Bom, dando procedência à continuação do desenvolvimento da resposta. Bom, respondendo então à questão do João, de qual a importância da reforma protestante para o desenvolvimento da ciência, basicamente a função da reforma protestante foi mudar o foco das pessoas, né? Trazer o foco para o mundo, né? Em vez de apenas para o que a igreja dizia. É meio que deixar de aceitar apenas uma verdade para você poder buscar a sua verdade no mundo. Então, essa foi a função do protestantismo de Lutero, né? Do protestantismo e do movimento protestante, né? Que aí vai incluir tanto Tomás de Aquino, que teve sua contribuição, porque ele começou a dar, foi o primeiro a dar o passo para observar a obra de Deus, né? Ou seja, o mundo. Em conjunto com o Renascimento, né, que mais uma vez teve a retomada dos gregos que também observavam o mundo. Então foi um conjunto rumo a uma observação do mundo para que a gente pudesse compreendê-lo, porque a partir da observação do mundo que ia se desenvolver a ciência nesse período. Bom, era basicamente isso.
Fiquem atentos aos prazos das entregas dos fichamentos e das provas, das avaliações. É, Se for necessário, utilize o grupo, né, para retirar dúvidas. Qualquer coisa, eu disponibilizei meu WhatsApp pessoal para tirar as dúvidas. Agradeço a todos que viram o vídeo, que compareceram à monitoria.